gente vai falar sobre o sistema digestório e o sistema urinário, tá? Na última aula, nós falamos sobre alguns sistemas e entendemos que todos os nossos órgãos, todos os sistemas do nosso corpo, eles estão aí trabalhando, né, de certa forma unidos. Sempre vai ter uma partezinha que vai estar se juntando com outra, tá? E aqui a gente começa falando sobre o sistema digestório e vai ver, quando eu falei lá do sistema respiratório, uma partezinha, por exemplo, que faz parte aí de 2 sistemas, né? Então, vamos iniciar. Na aula de hoje eu coloquei vídeo também. Depois a gente vai ver se vai dar para reproduzir e vocês vão escutar o vídeo também, além de visualizar, tá? Caso não dê, aí eu mando o vídeo lá no grupo para vocês, tá bom? Então, iniciando aqui, o sistema digestório. O que é o sistema digestório, né? A função aí desse sistema é fazer a modificação dos alimentos que a gente vai ingerir, né, para ser aproveitados pelo nosso corpo, ser retirado aí todos os nutrientes, a energia, para mandar aí para os nossos órgãos, para todas as partes do nosso corpo, tá? Então, nada mais é do que a transformação de macromoléculas em micromoléculas. Macromoléculas são moléculas, né, maiores, e aí esse sistema vai diminuir até o ponto em que o nosso organismo consiga absorver todos os nutrientes daquilo que a gente vai ingerir, tá bom? E aí, nesse processo aí, nós temos primeiro a digestão mecânica ou digestão física, que é aquela parte, né, da mastigação lá na nossa boca. E a gente tem a digestão química, que é a questão da saliva, do suco gástrico, de todos aqueles químicos que vai estar lá no nosso organismo auxiliando nessa quebra de moléculas, tá? Outro quesito aí, né? O nosso processo de digestão vai consistir aí nesses checklists que eu deixei aí para vocês, tá? A ingestão, que é a questão da entrada dos alimentos no nosso tubo digestório, tá? A questão da deglutição, que é o transporte aí do bolo alimentar. A digestão, que vai ocorrer aí quando esses alimentos vão ser diminuídos cada vez mais em moléculas menores através das enzimas. A absorção, que é a passagem dos componentes nutritivos desse alimento que a gente ingeriu para a nossa corrente sanguínea. E a parte final, né, que é a eliminação, que é a saída desses componentes que não foram absorvidos pelo nosso corpo para se transformarem aí em fezes, tá? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá acompanhando? Sim, professora. Ok. Isso foi o Luiz que falou? Foi eu mesmo. E por que tu não entrou na aula sexta-feira, Luiz? Rapaz, professora, Né? A professora percebeu que na sexta-feira entra menos gente e eu acho que na segunda também, que tem pouquinho. Tava assistindo o jogo do Flamengo, professora. Ah, entendi. Sheila. Mas tá gravada a aula, tá? Vai lá assistir. Então vamos continuar aqui, pessoal. Hoje os nossos sistemas são bem tranquilos, bem fáceis da gente entender e eu ainda coloquei vídeo, que achei bem legal para vocês verem aí o processo de forma mais dinâmica, tá? Então a gente tem os componentes desse nosso sistema, né? Sistema digestório. Primeiro, a gente tem aí o tubo digestório, né, que é a cavidade oral, a nossa boca, contendo aí os dentes, a língua, as glândulas salivares. A faringe, lembra que eu falei lá no sistema respiratório que a faringe é uma parte aí comum tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, tá? Nós temos o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. E também temos os nossos órgãos anexos. O que são os órgãos anexos? São aqueles órgãos que vão auxiliar
durante o trabalho aí desse sistema, né? Vão estar oferecendo uma participação para auxiliar aí nesse quesito, tá? E a gente vai entender melhor daqui a pouco. Então, iniciando pela cavidade oral. A boca, né, a primeira parte do nosso tubo digestório já tá contando aí. Na boca a gente vai encontrar aí os dentes, a língua, o palato, tá? Que a gente chama de céu da boca, e também as glândulas salivares. Deixei até a imagem aqui bem grande para vocês verem aonde fica cada glândula, tá? Essas imagens vão auxiliar bastante para a gente poder entender conforme eu vou falando. Então, os dentes, como a gente já sabe, né, são os responsáveis aí pela mastigação mecânica, por aquele processo aí físico, né, a trituração dos alimentos e a transformação em partículas menores, tá? Então, nós apresentamos, né, um adulto aí, 32 dentes na boca e disposto nas duas arcadas. Arcada superior, que a gente já aprendeu, né, lá no primeiro sistema, no sistema esquelético, que a arcada superior é a maxila e a inferior é a mandíbula. Então, nós temos aí os 32 dentes dispostos aí na nossa boca, tá? Então, nós temos aí os incisivos, que são os dentinhos da frente. Nós temos os caninos, que a gente conhece aí como presa, né, popularmente. Nós temos os premolares, que são 2 premolares. E nós temos os molares, que são os dentes maiores, tá? 3 molares nós temos. O primeiro molar, que é o primeiro dente grandão. O segundo molar, que é o segundo dente grandão, e o terceiro a gente conhece popularmente como siso, né, que é um dente que ele não vai nascer junto com os outros, somente aí por volta dos 17, 18, 19, vai depender aí, né, de acordo com o processo aí de crescimento de cada indivíduo, tá? Então, cada dente tem uma função. Os incisivos têm a função aí de fazer o corte dos alimentos, o canino tem a função de rasgar, os premolares têm a função aí de estar diminuindo, né, o tamanho do alimento, diminuindo o tamanho da molécula, e os últimos dentes vão terminar de fazer esse processo, vão terminar de triturar para ficar bem pequenininho o tamanho daquele alimento que a gente ingeriu, tá? Depois a gente tem a língua, né, fazendo parte aí da cavidade oral. A língua vai também nos auxiliar nesse processo de mastigação, porque a língua é quem fica jogando o alimento, né, de um lado para o outro dentro da nossa boca e jogando, mastigou um pouquinho de um lado, a língua auxilia jogando para o outro. A língua também auxilia na deglutição, então quando a gente vai engolir o alimento, é a língua que empurra o alimento para poder ir lá para a faringe, descer para o esôfago e fazer o seu trajeto. Tá bom? Além de nos auxiliar aí na articulação das palavras e também na questão dos sabores, né? No nosso paladar. Então, a língua faz todo esse auxílio aí. Também na cavidade oral, a gente tem aí as glândulas salivares, tá? Aqui na imagem, a gente consegue ver a glândula sublingual, a glândula submaxilar, que fica abaixo do maxilar, né? Na verdade, nas literaturas eles falam, algumas, né, falam maxilar superior e maxilar inferior, tá? Aqui embaixo, a glândula parótida. E essas glândulas vão fazer aí a liberação da saliva, né? A saliva é composta por água e vai auxiliar para umidificar os alimentos, né, facilitar a deglutição, e começa na boca com o auxílio da saliva e tudo mais, né, o processo de digestão, né, de algumas partes dos nossos alimentos. Então, na boca é que começa a questão da digestão dos carboidratos, tá? Então, na boca já começa aí esse processo do alimento estar sendo digerido. Depois desse caminho, que a gente pega o alimento, mastiga, né, tritura, diminui aí de macromoléculas para micromoléculas, a gente vai descendo, o caminho vai
né? Descendo até chegar lá no interior do nosso corpo. Próxima parte que o bolo alimentar, que agora vai ser chamado dessa maneira, vai fazer é passar pela faringe, né? A faringe, como eu havia falado, que é comum a 2 sistemas, vai fazer essa divisão. Então, quando o bolo alimentar tá lá na faringe, o bolo alimentar ou o ar, ele pode fazer aí 2 caminhos. Quando é ar, a epiglote, lembram? A epiglote vai levantar e o ar vai passar para a laringe para chegar até a traqueia e ir para os pulmões. Só que quando a gente está lidando aí com o alimento, né, o caminho é outro, tem que ir para o esôfago, que é a porção aí posterior, né? A nossa laringe fica mais na frente, assim, pela parte da frente do nosso corpo, no pescoço, e o esôfago fica um pouquinho mais atrás da laringe, tá? Então, a faringe é meio que o divisor aí. Manda ar para a laringe e dela também manda o bolo alimentar para o esôfago. Então, a partir daí é que é dividido para onde vai o quê. E como eu já citei lá no sistema respiratório, né, a questão da gente engasgar, do engasgo, vem exatamente daí, né? Quando a epiglote, que é aquela tampinha lá, que faz essa pequena divisão aí, não consegue fechar a tempo e passa alguma partículazinha para a laringe, é o caminho errado. Para a laringe tem que passar o ar. Então, é o momento do engasgo. A gente tosse, que é para a pequena partícula voltar, sair do canal aí da laringe e cair para o esôfago, tá? Então, o engasgo aí vem dessa pequena falha que ocorre na hora da epiglote fechar a glote, que é a região que inicia a laringe, tá bom? Todo mundo tá entendendo eu falando assim sem a imagem? Pode mandar brasa, professor. Então vamos lá. Depois da faringe, o nosso bolo alimentar vai seguindo, né? E vai aí para o nosso esôfago, que é o canal que vai levar o bolo alimentar através dos movimentos peristálticos e também a questão da ação de gravidade, porque está descendo, né? E vai levando, é o canal que vai fazer esse transporte, né? Então, o movimento peristáltico também vai estar nos auxiliando aí na questão de triturar o alimento, né? De terminar de ir diminuindo aí as partículas mais ainda, que já vieram, né? Trituradinhas, mas esse movimento que o esôfago faz também auxilia, tá bom? Depois do esôfago, finalmente o nosso bolo alimentar vai chegar lá no estômago. Até o esôfago, a gente chama de bolo alimentar. Quando chega no estômago, já vai mudar de nome, tá? Quando chega no estômago, o bolo alimentar vai passar a ser chamado de quimo, tá bom? O estômago vai ser aí, olha, aqui que tá a imagem, eu até falei sem imagem, tinha imagem. O bolo alimentar entra, na verdade, o alimento vai aqui para a cavidade oral, a gente mastiga, tem o auxílio dos dentes, da língua, das glândulas salivares. Diminuímos de macrófagos para partículas menores, né? Para micromoléculas, de macromoléculas para micromoléculas, aliás. E aí vem para a faringe. Na faringe vai ser feita aí essa divisão. Foi ar, a epiglote fica levantadinha, como na imagem, e o ar vem para a laringe. Foi alimento, epiglote vai fechar o canalzinho aqui da glote e o alimento vai vir aqui para o canal do esôfago, tá? Aqui tá a divisão. Ar vai aqui para a laringe, depois para a traqueia, e a alimentação vai vir aqui para o esôfago. Aí a gente vem para o estômago, né? Que é depois do canal do esôfago, a gente vai cair direto lá no nosso estômago, que nós vamos chamar agora de quimo e não mais de bolo alimentar. É como se fosse uma parte mais dilatada, né? Que vai fazer aí, além de guardar por certo tempo aí a alimentação, né, o que a gente comeu, vai começar aquele processo químico, né, de fazer aí diminuir
o tamanho das moléculas da alimentação mais ainda para começar o processo de retirar os nutrientes necessários. Então, toda essa questão química vai começar aí no nosso estômago, tá? A questão de capacidade vai variar também de pessoa para pessoa. Lembra quando a gente falou na primeira aula que essas questões aí vai depender de cada organismo, né? Nós temos aí as diferenças anatômicas. Então, a gente vai ter gente que tem um estômago maior, né? Tem gente que vai ter menor. Então, essa capacidade de armazenamento vai variar de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, é de 1 a 2 litros, tá bom? Depende também dos hábitos alimentares de cada um. Né? Se a gente é acostumado a comer mais, o nosso estômago é mais dilatado e cabe mais, né, alimentos. Se a gente come menos, o estômago tem um espaço menorzinho, então ele é menor, tá? E nosso estômago também apresenta regiões, né? Válvulas, que nem as válvulas que a gente viu do coração, tá? Então, na válvula aqui, ó, que vem do esôfago e vai chegar no estômago, a gente tem a região que a gente vai chamar de cárdia ou ósseo cárdico, né? Que faz essa comunicação do estômago com o nosso esôfago, que foi o canalzinho da onde veio o bolo alimentar. E nós temos a região finalzinha aqui do nosso estômago, que a gente chama de piloro, ou ósseo pilórico. Vai ser essa válvula que vai regular aí a saída do quimo, que agora a gente não tá mais chamando de bolo alimentar, chegou no estômago, agora é quimo. E essa região do piloro vai fazer essa passagem do quimo do estômago para o nosso intestino delgado, tá? Todo mundo acompanhando tranquilo? Sim. Além dessas válvulas, a gente tem essa pequena divisão de regiões, né? Onde a gente tem o fundo do estômago, o corpo do estômago e o antro, tá? Aí nós vamos para o intestino delgado. O intestino delgado vai aí também, né, ser dividido em porções. A gente tem aí o duodeno, o jejuno e íleo, tá? O duodeno é uma parte aí muito importante do nosso intestino delgado e a gente tem que guardar isso no coração. No duodeno é onde vai terminar a digestão desses alimentos, né, do quimo aí. Então, a partir do duodeno é onde as secreções dos nossos órgãos auxiliares, né, dos nossos órgãos anexos, essas substâncias vão entrar em jogo lá na parte do duodeno. Ó. O duodeno é aqui no inicinho do nosso intestino delgado e é ele que vai fazer a comunicação com o nosso estômago. Então, aqui na região do duodeno é onde vai vir aí, né, as secreções feitas pelo fígado, que é a bile, né? E as secreções que vêm aí do pâncreas, tá? Que são as enzimas. Então, essas secreções que auxiliam aí vão entrar em jogo aqui nessa região do duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino delgado, tá bom? Nesse momento, já deixamos de chamar de quimo, já muda de nome novamente. Então, a gente vai começar a chamar... Professora. Oi. E esse coisinho verde aí no fígado? Sim, a gente vai já É o ver. que é isso, né? A gente vai já Ah, ver. A gente tá indo Tá por bom. partes. Então, ó, a gente vai fazer esse processo, desce pelo duodeno, que é a primeira parte, né, do nosso intestino delgado, e vai descendo, tudo através do movimento peristáltico, né, e também gravidade, né, solta alguma coisa, cai. Então, a alimentação começa de cima e vai caindo. Então, tudo isso vai auxiliando, tá bom? Nesse momento, a gente vai chamar de quilo, tá? E nesse processo aí, vão ser liberadas algumas mucosas intestinais, né? O suco pancreático e a bile. E aí, por último, a gente tem o intestino grosso. O intestino grosso, que é aquela parte, né, mais, como vamos dizer assim, final. Já tá chegando naquela parte que o pessoal, né, já vai estar
colocando para fora aquilo que o nosso organismo não absorveu, tá bom? Então, depois do duodeno, que é a porção inicial do nosso intestino delgado, o jejum e o íleon vai ser a questão, né, o final, o término do nosso intestino delgado, tá bom? Eles vão se comunicar com o intestino grosso e fazem essa passagem do quilo até o nosso intestino grosso, tá? No intestino grosso, ele muda até o aspecto. Percebam na imagem que no intestino delgado é mais lisinho. Já no intestino grosso, né, muda até o aspecto. É a porção final do nosso tubo digestório, tá? Então, fica aí meio que umas voltas bem grossas, né? Como eu tava falando, a anatomia modifica um pouquinho e ele é mais calibroso e menor que o intestino delgado, tá? E aí, nós também dividimos o intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido aí em seco, que é essa região aqui, que é a junção aí, né, que vai se comunicar com o nosso intestino delgado. O cólon, que o cólon a gente tem 3 partezinhas. Cólon ascendente, que é o que vai subindo. Cólon transverso, o nome já dá uma ideia pra gente de acordo com o posicionamento, tá? E o cólon descendente, que é o que vai descendo e comunicar aí com o nosso cólon sigmoide, que é a divisão. Tem o colo sigmoide, já vai começar o nosso reto, tá? O reto é a parte final do nosso intestino. Fica lá na cavidade pélvica e aí é onde são armazenados, né, as nossas fezes. Então, as nossas fezes vão ficar armazenadas nessa região aqui de reto, cólon, tá? E daí vai para o nosso, né, orifício anal, para a gente poder descartar tudo aquilo que não foi, digamos, aproveitado para o nosso organismo. Durante todo esse processo, é feito aí, né, essa questão de absorver do alimento que a gente ingeriu, tá? E aí vai ser retirado água, vai ser retiradas proteínas, tá? Tudo que for de importante para o nosso organismo, para ir para o nosso sangue, é retirado durante todo esse processo. Estou falando de forma mais básica, que tem um videozinho já que eu vou colocar para vocês, tá? Então, quais são as principais funções do nosso intestino grosso? Nosso intestino grosso aí vai fazer a absorção da água, vai terminar de tirar o restinho que possa ter passado, que ainda serve para o nosso organismo. Vai fazer a síntese das vitaminas, né? E vai fazer aí a formação e o acúmulo daquilo que não serviu para formar aí o bolo fecal, as fezes, tá bom? E aí sim a gente vem falar aqui da dúvida da colega sobre o que era, né, aquelas partezinhas menores. São os órgãos anexos ao nosso sistema digestório. A gente tem aí o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O fígado, né, que é o nosso primeiro órgão anexo aí, é um órgão aí vital, fica aí abaixo do diafragma, lembram do diafragma, o músculo diafragma? Lembram? Vocês estão aí? Sim, eu lembro. Ah, tá, beleza. É porque às vezes eu acho que a internet já Sim, falhou de novo. professora. Então, ó, o nosso fígado pesa aí mais ou menos 1,5 kg e desempenha um papel importante aí. A função do fígado é produzir a bile, né? Que é aquela secreção meio verde, amarelada que a gente estuda lá em biologia também, no ensino médio. E essa bile, essa secreção é produzida no fígado e vai ser armazenada na nossa vesícula. Deixa eu ver se tá aqui a imagem. Ó, essa secreção, a bile, vai ser produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, que era o que a colega estava perguntando o que era o verdinho, né? Nossa vesícula biliar que Hein, fica... professora? Oi. Engraçado que eu achava que a bile era outro órgão, entendeu? E é uma secreção, né? A bile é a secreção que o fígado vai produzir e armazenar dentro da vesícula biliar.
O órgão é a Ah, eu vesícula achava que era biliar. outro, era um órgão separado. Não, a vesícula biliar é que é, né? Que vai ser aí o saquinho de armazenamento para a bile. A bile é a secreção, o líquidozinho, tá? Então, a função aí do fígado é produzir a bile e a da vesícula biliar é armazenar a bile, né? Essa secreção aí. E vai ser liberada. Oi. E quando tem gente que cirurgia e tira a bile, É ela fica indo para onde? quando a pessoa tira a vesícula biliar, aí é aquele pessoal que tem muito problema em se alimentar de alimentos muito gordurosos, porque a bile ela é liberada aí quando a gordura vai entrar no duodeno. Então, as pessoas que retiram aí a vesícula, elas ficam aí com esse problema quando se alimentam de alimentos aí muito gordurosos, vai direto pro banheiro, tá? Fica A minha aí. dúvida aí ela tirou a bilis, aí ela vai ficar produzindo, né, esse líquido. Aí esse líquido vai para onde? Ele fica sendo É, armazenado ele onde? não tem mais onde ser armazenado. Aí por isso que passa direto, né, É isso. Eu acho que eu vi alguém falando que tinha problema aí, que retirou a vesícula. Eu vi uma mensagem subindo. Foi isso? Eu Foi isso? tirei a vesícula, Entendi, professora. obrigada. Foi. Uhum. Pois é, aí Eu tirei minha tem problema vesícula. na hora da alimentação, né? Com alimentos gordurosos, não é isso? Tem. Tem que estar Com, regrando. tem farinha, mandioca, essas coisas também a gente não pode quase comer. Dá um problemão, porque aí a bile vai auxiliar aí na questão da gordura dos alimentos quando chegam na fase do duodeno, tá? O duodeno tá aqui, ó, a porção inicial, o estômago tá meio que invisível aqui pra gente poder ver todas as partes, tá? Aí o pâncreas fica na porção posterior, atrás. E aí vem o estômago e começa o duodeno. No duodeno é onde faz a ligação aí do canalzinho da vesícula biliar para ser liberado aí a bile no duodeno e auxiliar quando a gente ingere produtos aí gordurosos, tá? Então, a bile ela vai emulsificar a gordura e vai ajudar aí nesse processo de digestão, de retirada de separação de nutrientes, vamos dizer assim, tá? Pra gente poder depois absorver. Então, esse órgão também, né, o fígado é capaz aí de armazenar ferros, vitaminas, glicose, tá? Tudo pelo fígado. Eu deixei um videozinho aqui para vocês que vai fazer um pequeno resumo desenhado, muito legal que eu achei para vocês, tá? Aí o pâncreas também fica aí posterior ao estômago, como eu tava falando, fica atrás, tá? E ele tem a função de produzir aí o glucagon e a insulina, que vão direto para a corrente sanguínea, tá? O suco pancreático é importante para o nosso processo de digestão e ele é composto aí de alguns itens que tá na apostila para vocês. Só que para acalmar o coração, eu não vou cobrar essas questões mais aprofundadas de cada parte, tá? Da fisiologia lá na prova teórica de vocês. Vou cobrar, assim... Professora, Oi. o apêndice não faz parte, não, desse sistema. Apêndice não. Aqui não. Na verdade, o apêndice fica aqui embaixo. Cadê a imagem, meu Deus? Fica aqui embaixo. Na verdade, existem... Vai fazer parte de qual, então? Existem... Deixa eu falar. Existem estudos que diziam que o apêndice não servia pra nada, né? Eu acho que todo mundo já viu isso em alguma vez na vida, já ouviu falar que o apêndice não sabe pra que é, porque o apêndice só serve pra a gente sentir dor e ter que correr pro hospital e tirar em algum momento da vida. Já? Ou não? Já. Estou errada. Já bem que eu tirei o meu também. Oi? Já te fiz a cirurgia de apêndice. Tu sentiu, como que foi? Tu sentiu muita dor e teve que correr, né? Deus me livre, não conseguia nem botar o pé no chão.
É horrível a dor. Então a gente já ouviu que o apêndice não serve pra nada além de inflamar, a gente tem que correr pro hospital e fazer cirurgia e entrar na faca, né? O pessoal Mas fala muito do apêndice e do baço, né, também. pois é. Só que o apêndice aí, né, é fabricar aí e depositar algumas bactérias para fazer parte do processo de digestão dos alimentos. Então, fica lá na parte do, como eu mostrei aqui para vocês, fica na parte do intestino grosso. E aqui nessa imagem, eu acho que essa é uma imagem até antiga, e não tá nem contando aqui, mas é porque é armazenamento de bactérias que auxiliam nesse processo de digestão aí, tá? A gente nem não fala muito porque são estudos ainda e tudo mais, mas a questão do apêndice é armazenar bactérias e substâncias para poder também auxiliar nessa parte do sistema aqui do intestino grosso, tá bom? Ah, mas com certeza ele serve para alguma coisa, se ele tá, né, no nosso Se corpo. tá, tem que servir, né? Ele deveria estar aí, então, no sistema digestório. Pois é. Essas imagens aqui, né, são de literaturas porque conforme os anos vão passando, elas vão ficando, né, vão sendo modificadas. E aí, no caso, são feitos estudos e tudo mais, e quando é feito e comprovado esses estudos, aí é passado a ser obrigatório em estar em todas as literaturas, né? Por enquanto, a gente só cita. Então, eu vou deixar o vídeo, vocês me digam se vocês estão ouvindo. Eu vou botar um pouquinho, aí se vocês tiverem, vou pausar e vocês me dizem se vocês estão ouvindo também, tá bom? Estão ouvindo? Não. Não, professora. Não, professora. Vocês não estão ouvindo? Não. Então, eu vou fazer assim. O vídeo eu vou mandar lá no grupo pra vocês, tá bom? Tem 2 videozinhos. Pode ser? Tá, professora. Pode ser, professora. É um vídeo de pequeno resumo sobre o que a gente falou aqui, tá? E é bem legal que tem imagens, assim, meio que em 3D, o segundo vídeo também. Aí eu mando lá como anexo, tá bom? E agora, a gente vai falar sobre o nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário aí vai fazer a questão da eliminação da nossa urina, também, né, a questão de secretar, retirar do nosso corpo aquilo que a gente não utiliza, que a gente não precisa, tá? Então, faz aí também a homeostase, a manutenção do volume de líquido dentro do nosso corpo, tá bom? Esse sistema aí é formado pelos rins, né, que nós temos 2, o direito e o esquerdo, que vão fazer a produção da urina. Os ureteres, que nós temos 2 também, que vão fazer a coleta da urina que é produzida dentro do rim, para poder transportar até a bexiga, onde vai ficar armazenada a urina, tá? E nós temos também a uretra, né, que transporta também a urina até o exterior do nosso corpo. A gente também vai ver aqui que temos uma partezinha desse sistema que vai fazer parte do sistema reprodutor, mais precisamente do reprodutor masculino, no caso da uretra. A uretra feminina, ela é uma parte aí que vai servir somente para o transporte de urina, para jogar a urina para o exterior do nosso corpo. Já a uretra masculina, ela vai fazer parte dos 2 sistemas. Ela tanto serve para canal da urina para ser jogada para o exterior do corpo, quanto faz parte do sistema reprodutor para a passagem dos espermatozoides, tá? Então, sempre vai ter aí, de vez em quando vai ter um órgão, uma região que vai ser utilizada em mais de um sistema. E a gente pode fazer uma pequena divisão do nosso sistema urinário, né, em órgãos secretores, né, que vão fazer a produção da urina, que é o rim, que eu acabei de falar, e os órgãos excretores, que são os encarregados aí para drenar a urina para fora do nosso corpo, que são os caninhos. A gente chama, né, para entender melhor, são os caninhos de passagem da urina que foi produzida para chegar até o exterior. Então, os órgãos secretores
são os rins, que vai fazer a produção, e os excretores, que vão jogar a urina para fora do nosso corpo. Falando dos principais órgãos aí, então, né? Nós temos um par, um em cada lado, e o formato é realmente em formato de feijão, parece um feijãozinho. Deixa eu passar aqui para ver na imagem. Aqui. Nós temos um do lado direito e um do lado esquerdo. A coloração do rim aí, né, é como se fosse falando em cores assim, como se fosse um marsala, um vermelho mais escuro, sabe? E fica localizado, né, na região aí ao lado da nossa coluna vertebral. E quando a gente sente dores nos rins, a gente sente dor mais nas nossas costas, assim, né? Coloca a mão nas costas, eu tô com dor nas costas, e às vezes é o quê? Rim, tá? Que fica aqui na nossa porção posterior, ou seja, fica mais atrás, nas nossas costas, tá bom? O rim direito fica um pouquinho mais abaixo em relação ao esquerdo, né? Por conta do fígado, né? Que fica pro lado direito. Então, sempre não vai ser aquela coisa milimetricamente certinha um do lado do outro. Então, ele fica mais abaixo, o outro fica mais acima, tudo para poder ter espaço para os outros órgãos também, tá bom? E no interior, né, dos nossos rins, a gente tem uma região, né, uma porção aí que a gente chama de néfron. O néfron é o que realmente vai fazer o processo, né, de produzir a urina, e já já a gente vai falar melhor dele. E no vídeo que eu gostei, que eu coloquei para vocês, é que dá pra gente entender melhor a questão do néfron, já que a gente não, na verdade, nem tem essa peça no laboratório para eu mostrar para vocês, então o vídeo vai auxiliar bastante. Oi. A urina muito amarelada tem alguma coisa a ver com rins? A questão da urina amarelada é quando você não ingere muita quantidade de água, né? Então, lembra quando você vai ao médico, nutricionista e tudo mais, beba bastante água. A água vai auxiliar nesse processo aí das substâncias, né? Ficar mais água do que o restante de substâncias que a gente não, o nosso organismo não vai absorver. Eu tava atrás dessa palavra, que o nosso organismo não vai absorver. Então, quanto mais amarelada a urina e mais espessa, né, é porque você tá ingerindo pouca água. Então, quanto mais água você bebe, melhor fica essa questão de filtragem dentro dos rins e produção da urina, tá? Então, pouca água fica, como se fosse, falando em palavras mais fáceis de entender, fica mais grosso o líquido para poder ser filtrado dentro dos rins. Oi. Então, isso significa que a urina mais clara é a urina saudável, Exatamente. Quanto mais clara for a sua urina, mais transparente, vamos dizer assim, melhor é para o seu corpo. Tá filtrando melhor, né? O seu rim tá filtrando melhor. E aí também evita a questão das pedras nos rins, né? Que todo mundo conhece as pedras nos rins. A questão do xixi amarelo também quer dizer desidratação, né? Isso, por conta da água, que você não tá bebendo muita água, tá? As pedras nos rins a gente chama de cálculo renal, né? É porque tem pouca quantidade de água, a gente tem mais aí minerais, sais, ácidos, que ficam concentrados. E aí, como não tem água para poder fazer essa filtragem aí, né, eles vão solidificar e aí formando as pedrinhas, tá bom? Então, continuando aqui, ó, a estrutura do rim. Lembra que a gente estava falando coração, do pulmão, que tudo tem as suas pequenas camadas? No rim também não vai ser diferente. O rim é formado aí por 3 camadas, tá? A cápsula fibrosa, ou a cápsula renal, que é a parte mais externa, tá? Nós temos o córtex renal, que é essa região aqui, ó, como se fosse o músculo, né, lá do coração, lembra? Que a gente viu, que vai aprofundando. E nós temos a camada medular, né, ou a medula, que é mais no interior dos nossos rins,
tá bom? E aí a gente tem alguns conezinhos assim, ó. É formado aí de 8 a 18 cones, que a gente vai chamar aí essa região aqui de pirâmide renal, tá? A pirâmide renal vai ficar aqui na região da medula, mais no centro dos nossos rins, tá bom? Junto com as pirâmides renais, nessa região da medula renal, a gente vai ter aí a parte funcional, tá? É onde a gente vai ter aí os néfrons. Os néfrons que vão ser os responsáveis pela formação da urina, que a gente vai ver já já também, tá? E aí as estruturas externas do rim, a gente tem o seio renal, que é mais a região, cadê minha seta? Aqui. A região mais lateral, né, dos rins. A gente tem o hilo renal. O hilo renal tá aqui, ó. Vocês não estiverem conseguindo ver, puxa o zoom para vocês entenderem melhor que a gente tá falando de região, tá? O hilo renal é essa região aqui, tá? É a entrada do ureter aí para o rim, que a gente também vai chamar aqui, ó. Oxi, cadê? Tá aqui. Quando sai essa mangueirinha, vamos dizer assim, do rim, ela chama de pelve renal, a gente chama de pelve renal. Aí ela vai afunilando, vai ficando mais fininha e a gente chama de ureter. Essa região aqui a gente vai chamar de hilo, tá bom? E o néfron? O néfron é onde vai ser produzida a nossa urina. O néfron vai ficar aqui, na região da medula renal, perto das pirâmides renais, tá? O néfron é onde tudo vai ocorrer, onde vai ser aí absorvida a questão de nutrientes, né, para voltar para a corrente sanguínea, e tudo que não for absorvido pelo nosso corpo para os nossos órgãos, para o nosso organismo, vai caminhando até ser absorvido tudo e aí sair pelos ductos coletores, passar pela pelve, lembra lá que a gente viu na imagem anterior? Essa imagem aqui, ó, que tá grande desse jeito, é minúscula, vai ficar aqui dentro, tá? Terminou esse processo de filtração e tudo mais, o que não serve pra gente vai sair por aqui, ó, pelve renal, ureter, e o caminho agora é somente meio externo. O objetivo é sair do nosso corpo, tá bom? E o néfron a gente vai separar aí em dois componentes principais. O córpus renal, que vai ser também aqui a gente chama de glomérulo renal, tá? E os túbulos renais, que vão fazer a absorção desses nutrientes da água para voltar para nossa corrente sanguínea, e o que não voltar vai continuar o seu caminho para poder chegar até o meio externo, tá? O glomérulo renal tá aqui, é essa bolinha aqui. Então, se eu colocar na prova teórica de vocês uma imagem disso aqui, tudo é o néfron, tá? Isso aqui como um todo é o néfron. Mas se eu botar uma setinha nessa bolinha aqui, ó, que é o local onde vai ocorrer essa filtração do sangue, eu tô querendo saber como é que é o nome só disso daqui. Onde é que é o local que ocorre a filtração do sangue, né, do plasma sanguíneo? É no glomérulo renal, tá? Onde que ocorre a reabsorção dos nutrientes para voltar à circulação sanguínea? Isso vai acontecer dentro dos túbulos renais. No vídeo que vocês vão ver vai ficar bem melhor da gente entender, tá? Porque vai passando o processo todinho da urina e vocês vão acompanhando. O vídeo era esse aqui, da formação da urina, mas aí vocês não vão conseguir ouvir, então eu vou mandar lá no grupo junto com o outro, tá bom? Tudo bem? A urina resulta da depuração do Tudo sangue. bem. Vocês estão ouvindo? Eu até coloquei, mas eu acho que Sim, vocês... senhora. Vocês estavam ouvindo? Não, né? Clica no vídeo aí, professor, para ver se isso ainda vai rolar. E a excreção de composição variável. Forma-se Não ao vai, não. nível... Tá não? Não. Mas eu mando lá, fica melhor de vocês ouvir. Esse daqui tá em português de Portugal, mas a gente entende super bem, né? A gente entende até o espanhol, que já é outra língua, ainda mais um português de Portugal, a gente vai entender bem, tá? E aí, quais são aí na formação da urina
né? Vai ser filtrado aí tudo que a gente vai precisar ainda, o sangue vai ser filtrado, passa aí água, substâncias, né? Vai voltar para nossa corrente sanguínea depois de ser filtrado pelo glomérulo, né? Água, sais, glicoses, vitaminas, tudo volta para o nosso corpo. O que a gente ainda puder utilizar volta para a nossa circulação sanguínea, e o que não vai ser utilizado é o que a gente vai chamar de urina, tá bom? Que vai ser mandado para o nosso meio externo através da uretra. Então, passou, a urina é formada lá dentro dos rins, terminou a formação aí, passa pela pelve renal, os ureteres, que são os caninhos que vão puxar aí, trazer esse trajeto da urina de dentro dos rins até chegar na bexiga. A nossa bexiga vai ser aí nosso armazenamento, tá? E o que é que vai alterar a formação da urina? A alteração do nosso volume sanguíneo altera também, né? Porque a urina vai derivar do nosso sangue, porque a filtração do nosso sangue, aquilo que não serve mais para estar na circulação sanguínea vai virar urina. Então, de acordo com o volume sanguíneo também modifica a formação da urina, alteração da pressão arterial, concentração de substâncias no sangue, ações hormonais, tá? E nós temos também aí, né, nos nossos rins, se a gente for avaliar bem as imagens, a gente tem uma regiãozinha, como se fosse uma gordurinha, né, em cima dos nossos rins, que são as glândulas suprarrenais, né, ficam aqui em cima dos nossos rins, tá? Cada glândula suprarrenal também é dividida aí, né, em pequenas partes, tá? E o que é que fazem as glândulas suprarrenais? Elas vão secretar hormônios, tá bom? Hormônios como a adrenalina, a norepinefrina, tudo isso, os hormônios, né, alguns hormônios aí, são produzidos nessa glândula suprarrenal, que é essa glândula que fica acima dos nossos rins. Aí tá aqui, essa imagem é legal da gente entender. Nós temos aqui também, né, a veia cava. Lembra que eu falei pra vocês, tudo que tiver em azul a gente tá falando de veia, o que tiver em vermelho a gente tá falando de artéria. Então, a gente tem aqui a veia cava. Cadê minha seta? Aqui. A veia cava e a gente tem a artéria também, a artéria aorta. Quando essa veia vai entrar, né, para os nossos rins aí, para poder pegar o sangue e ser filtrado, a gente vai chamar de veia renal, e a artéria a gente chama de artéria renal, tá? Então, até esse processo de entrada para os rins é só veia cava e artéria. Quando entra, vai fazendo essa voltinha para entrar no rim, essa entrada a gente chama de veia renal e artéria renal, tá? E aqui na imagem a gente tem as glândulas, né, as suprarrenais, acima dos rins. O rim, que é onde vai ser a produção, né, da urina, vai ser filtrado o sangue dentro do rim, lá dentro dos néfrons. Depois de ser filtrado lá dentro do glomérulo, vai sair, passar por aqueles túbulozinhos, né, pelos canais, pelos ductos, e conforme vai passando pelos ductos dentro do rim ainda, tudo que ainda puder ser absorvido vai voltando para nossa corrente sanguínea, tá? Não consigo mais filtrar nada, não tem mais nada que possa voltar para nossa circulação sanguínea que vá auxiliar os nossos órgãos, os nossos sistemas. Agora chama-se urina. Aí vem para os ureteres. Os ureteres são esses dois caninhos aqui, ó, que vão pegar o que não vai servir mais, a urina, para poder levar até a bexiga. Nós temos dois ureteres. Na bexiga, né, é o nosso reservatório, que também, né, tem a sua capacidade individual de um indivíduo para outro, tá? Então, assim, geralmente é de 300 ml, mas de uma pessoa para outra, uma pessoa pode ter uma bexiga maior do que a outra e poder armazenar mais, né, do que outra. Então, isso aqui também vai modificar a questão de capacidade da urina dentro da bexiga, por exemplo, nas mulheres quando estão grávidas, né? Quando a mulher está grávida,
Além de tudo isso dentro do abdômen dela, ainda vai ter um bebê. Então, ele vai acabar, né, ficando aqui nessa região aqui do abdômen e vai apertar a nossa bexiga. Então, a capacidade de armazenamento da bexiga vai ficar bem menor. Então, por isso que a mulher grávida vai muito ao banheiro, porque o bebê vai ficar aqui, né, prendendo, diminuindo mais ainda a capacidade da bexiga de armazenar. Então, qualquer porçãozinha aí, né, de líquido e tudo mais, já é o suficiente para estar indo no banheiro, porque não tem espaço para estar armazenando muito líquido, tá bom? Depois que chega na bexiga, né, depois que ela tá cheia, aí a urina precisa sair para o meio externo. E como que isso vai acontecer? A urina vai para o meio externo através da uretra. A uretra é o último canalzinho, tá? Quando a gente for estudar o sistema reprodutor feminino, a gente vai ver que a mulher ela tem 2 canais, tá? O canal da vagina, que é onde vai ser um canal especial somente para a passagem dos espermatozoides e para a questão, né, da menstruação. E o canal da uretra, que é exclusivo do sistema urinário, que é somente para passar a urina. Já a uretra masculina, não, vai fazer 2 papéis, desempenhar 2 papéis. Além de ter essa questão de diferença de tamanho. Nas mulheres, a uretra vai ser menor, aproximadamente de 4 centímetros. Já no homem, né, vai ter aí mais ou menos 17 centímetros. Lembrando que os homens também, né, o canal da uretra, além de ter um canal aqui na região interna, no pênis, né, de acordo com o tamanho do corpo do pênis, a uretra vai modificar o seu tamanho, né? Porque pênis maior, o canal da uretra, né, vai ser mais longo do que um menor, tá? Então, no homem, além da questão de tamanho da uretra ser diferente do da mulher, né, por questões óbvias, tem essa questão de participar de 2 sistemas. A uretra masculina vai fazer a passagem da urina, mas também vai fazer a passagem do espermatozoide. Na aula de amanhã a gente vai ver esses 2 sistemas, masculino e feminino, e aí a gente vai poder entender como que acontece isso, como que pode passar urina e como que pode passar o espermatozoide, né? Pelo mesmo canal. Existem várias... Como é que pega uma sonda? Oi? A sonda é pela uretra que coloca a sonda, né, professor? Isso, é pelo canal da uretra. Deus me livre. É bem doloroso. E aí a gente vai entender que a urina, né, ela vem aí, tem um pH mais ácido. Então, algumas glândulas que a gente vai ver amanhã, eu vou estar renovando isso daí para vocês, elas têm o papel aí de poder fazer uma camada, vamos dizer assim, na uretra, para que o espermatozoide sobreviva durante esse trajeto que ele passa dentro da uretra, né? Porque por conta do ácido da urina, se não tivesse, né, essa preparação aí de secreções dentro do sistema reprodutor masculino, o espermatozoide não sobreviveria, né? Então, todas essas secreções que são fabricadas, né, elas têm um papel importante. Dentro do sistema digestório, essas secreções auxiliam aí para a quebra das moléculas, né, na questão da gordura, como na questão lá da bile, né, vai auxiliar na quebra das gorduras. Então, tudo tem um papel super importante. E amanhã a gente vai estar vendo relacionado aí, né, a uretra masculina. Tudo bem? Professora, me tira a dúvida. Diga. O rins também influencia a menstruação? Oi? O rins, ele mexe com a menstruação, não, né? Não, o rim não. Ah, tá. Eu já ouvi dizer isso aí. A menstruação é lá no útero, a gente vai ver amanhã. A questão do útero, a descamação das camadas do útero. Porque, assim, já adiantando, o útero, ele se prepara todo mês para receber um óvulo fecundado. Então, ele se preparou, mas não teve um espermatozoide para fecundar um óvulo,
E então não teve a formação, né, não teve um embrião para virar um feto e se transformar num bebê. Então o útero desfaz aquela camada, aquela caminha para poder, e aí essa descamação aí, essa desfazendo essa caminha que era para ser para um bebê colar lá e se desenvolver, é a nossa menstruação, é a descamação do nosso útero. Terminou a menstruação, aí o nosso útero vai fazer uma nova caminha que é para esperar um feto aí, um embrião, colar lá para virar um feto e a gente ser mãe. Não aconteceu de novo, aí descama novamente, que é para se formar uma nova caminha melhor, mais aconchegante para o nosso embrião. Tá bom? Mas Professora, oh, dessa questão do ácido, ele aumenta quando temos infecção urinária? sim, a questão da infecção urinária, né? A questão que você não bebe muita água e tudo mais. E aí lembra que eu falei para vocês, tudo que é uma questão de pH, né? A gente estuda o pH em outras disciplinas, a gente vê a questão do pH. Quanto maior o pH, mais ácido fica, né? Então, quanto mais água tu beber, melhor o pH da tua urina. Só que mesmo assim ela continua ácida. Para a capacidade de suportar do espermatozoide, não importa a quantidade de água que tu tome, a urina continua sendo ácida para a capacidade de suportar do espermatozoide. Tá bom? Essa questão aí de infecção também é se segurar muito xixi também, né? Isso também. A infecção urinária né, vai por vários fatores aí. Então, sentiu vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro, né? Que é mais geralmente a infecção urinária também em mulheres, né? Ocorre bastante em mulheres aí. Por outros fatores que a gente já tá se aprofundando em clínica médica, que é por outros fatores, que abafa e tudo mais. Mas vocês vão ver isso daí em clínica médica, tá? Algumas patologias, algumas coisinhas aí. Tudo bem? Eu vou mandar o vídeo para vocês agora lá no grupo. Os 2 vídeos, resuminho de sistema digestório e um videozinho aí que não é de todo o processo do sistema urinário, mas é da formação da urina lá dentro do néfron, que fica mais explicadinho em vídeo. Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje o primeiro grupo foi para o laboratório. Então, os outros já vão se preparando, porque não vão ser as mesmas peças que ela vai modificando. Não se iludam. Não se iludam que o primeiro grupo vai ser os mesmos do último. Já sabia. Eu já sabia também, mas Já sabia, já estava até pensando assim, todas as perguntas sobre os ossos, né, vão ser tudo diferente. Na escola que vocês estão estudando, a professora já foi diretora. Menina, eu ainda era aluna, eu já auxiliava nas provas práticas, meu filho. Então, eu aprendi foi com a bichona de anatomia, fazer prova difícil. verdade, você já tá falando. Né não, Anne? Sou fã dela até hoje. Mas a bicha... Eu também, é melhor mesmo. A bicha é arrochada, tá? E eu era monitora dela, ela tinha um dia que ela dizia assim, ó, arrocha aí, só coloca coisa difícil. Aí era pra lascar. Então, se preparem. Tá bom? Alguém tá perguntando... A que a Erika já tá ligada aí, viu? Ela sabe já os bisus aí. Ai, ainda bem que lá no nosso laboratório não tem janela de vidro, nem nada assim, porque os alunos ficavam tentando colar, olhando pelo reflexo do vidro, cara. Uma vez ela me pegou, Erika, ela disse, Ana, tô te vendo, viu? Ai, meu Deus do céu. Pois é, gente, então é isso, tá? Então vão se preparando, estudem, o osso pode cair qualquer um, porque dá pra ver todos, tá? Músculo é que só aqueles superficiais, então peguem o vídeo que eu mandei de músculo, de osso e vão assistindo o vídeo para ver quais músculos que dá para ver e vai olhando lá nas imagens. Os músculos tá sendo o meu carro, ó, não tô conseguindo assim, os ossos acho que já dá legal, mas os músculos eu aconselho estudar assistindo aquele videozinho que eu mandei e olhando a imagem, tá?
Fica mais fácil de poder estudar. E os outros sistemas, professora? Cardiovascular, respiratório. Esses sistemas a gente vai estudar a questão fisiológica que eu expliquei, né? Tipo, o sangue entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, depois sai. Essa questão de como funciona, para que serve, tá bom? A questão anatômica, lá no laboratório a gente não vai ver. Ah, tá bom. Então é isso. Eu vou mandar lá no grupo qualquer coisa, qualquer dúvida. Aí vocês me mandam mensagem lá que eu respondo vocês, tá? Vou ficar online aqui no WhatsApp respondendo quem procurar, tá? Boa noite.